Olá, pessoal querido. Então, vivemos aí um eclipse lunar, que até o canal foi eclipsado, né? A gravação que eu ia fazer, no dia que eu ia fazer, que era o dia de mão ressonante, um dia de canalização, na véspera do eclipse, faltou luz aqui em casa e no dia do eclipse eu já tinha compromissos e não pude parar para gravar. E hoje, então, um dia depois, venho aqui para falar dos efeitos desse eclipse que vão durar por 6 meses. Então, há ainda tempo da gente entender o que está acontecendo, como que a gente pode aproveitar essa energia. Agora, é incrível como a meditação do eclipse não aconteceu. E isso é algo inédito no canal. Canal que surgiu a partir do isolamento com a prática da meditação, que eu aproveitei o isolamento e falei, ai, agora que bom, né? Vou poder meditar todos os dias. E comecei a compartilhar a prática da meditação com os amigos. E foi daí que surgiu o canal. E desde então, eu acho que apenas uma ou outra vez, numa lua de quarto, era um quarto crescente ou quarto minguante, que eu realmente não conduzi. E só que dessa vez foi numa lua cheia, onde aconteceu um eclipse, e eu não conduzi a meditação. Então eu parei para meditar sobre isso. Porque os eclipses, eles têm esse efeito. Eles têm o efeito de revelar as sombras e de realmente varrer coisas da nossa vida que já fecharam o seu ciclo, já deram o que tinha que dar. Então, eu estou realmente meditando sobre isso, mas vim aqui falar sobre esse eclipse porque ele é um eclipse muito importante e a gente aproveitar a energia deles é algo que pode nos ajudar e muito na nossa cura psicológica. Então, a gente vai falar hoje sobre isso, né? Sobre de que trata a energia de um eclipse lunar e como é que a gente pode aproveitar essa energia, né? Então, fica aí, eu vou rodar a vinheta e já volto. Bom, um eclipse lunar, ele é um eclipse que a Terra se coloca no caminho entre o Sol e a Lua. Então, uma lua cheia acontece sempre que a Lua está em oposição ao Sol e a Terra no meio. Então, se a Lua está exatamente atrás da Terra, aí é o eclipse total. Mas a Lua não estava totalmente atrás da Terra, ela estava, digamos assim, um pouco mais alta em relação à Terra e o Sol. Então, o eclipse foi parcial. O que acontece? Todos nós sabemos a influência da Lua nas marés, né? Por exemplo, a mudança da altura da água do mar em relação à Terra nas luas cheias e novas é muito grande. A mudança de altura, o influxo e o refluxo, né, da água nas luas de quarto minguante ou crescente é menor, não varia muito a altura da maré. Então, numa lua cheia, aonde esse magnetismo da água puxada pela energia da lua é grande, quando ocorre um eclipse, isso altera essa mudança de altura da maré. Isso altera também as nossas águas internas. Então, nós estamos falando das nossas emoções. Quando a lua está cheia, a gente fica naturalmente mais disponível para sair, para estar com os amigos, para ir para a balada, para curtir a vida. Quando a lua está nova, a gente está mais introspectivo, ou pelo menos deveria, né? Nós deveríamos realmente nos alinharmos às mudanças de fase de lua, porque elas alteram, elas influenciam muito fortemente as nossas emoções. Então, por exemplo, no processo de autoconhecimento, que é o convite que eu faço para gente, para vocês que seguem aqui o canal, eu leio a lei do tempo, os símbolos, a astrologia, o tarô,
para ajudar você a se conhecer, ou pelo menos a se observar com um pouco mais de propriedade. Então, nós deveríamos, durante as luas novas, estarmos mais introspectivos, estarmos mais conscientes das nossas emoções, né? Eu não sei se eu já comentei com vocês, mas durante toda a minha carreira de psicóloga, os clientes sentavam na minha frente, contando os seus dramas, as suas questões, as suas discussões, os seus relacionamentos. E sempre que eu perguntava, dentro daquele relacionamento queixoso, né, o principal, no meio daquela descrição daquele relacionamento, eu perguntava, mas e aí? E como é que você se sentia naquele momento que você ouvia isso, ou naquele momento em que você estava protagonizando tal cena? E era uma pergunta impactante, sabe, dava assim um branco. E eu, inclusive, avisava: olha, eu sei que eu estou fazendo uma pergunta difícil, porque nós somos muito inconscientes das nossas emoções. E as nossas emoções é que dirigem as nossas ações, é que temperam as nossas ações. Por exemplo, numa discussão, é muito comum a gente se irritar com a pessoa e dizer assim, mas você não está entendendo o que eu estou falando. E a pessoa está entendendo claramente o que você está falando. A questão é que ela não está sentindo a mesma coisa que você está sentindo. Se nós tivéssemos consciência das nossas emoções, quando nós fôssemos explicar, né, pedir uma reflexão maior, ter aquele papo, né, aquela discussão de relação, que às vezes é necessária, a gente não ia perder tempo explicando: ah, mas você fez isso, você fez aquilo, ah, mas você falou isso, falou aquilo, ah, mas você também disse isso. A gente não ia perder tempo com isso. A gente ia direto ao assunto. Olha, naquele momento em que você disse isso e aconteceu aquilo, eu me senti assim. Então, sabe, fique sabendo que quando você fala isso ou acontece aquilo, eu me sinto assim. Se importa para você o que provoca de sentimento e de emoção em mim, você tem todo o direito de fazer o que você quiser. Você pode até continuar fazendo isso, mas fique sabendo que está me magoando, está me machucando. Mas você é livre, né, para fazer o que você acha que deve, e aí você assume a responsabilidade sobre suas emoções. E você também é livre para decidir continuar se magoando ou buscar outros horizontes que não te magoem tanto. Percebe a importância das emoções? Então, a influência da lua, ela influencia as nossas emoções, porque as nossas emoções, elas são análogas ao elemento água. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu posso aprender como funcionam as minhas emoções com o funcionamento da água. Como, por exemplo, quando você tem um lago sereno e tranquilo, eu posso ler como analogia que um lago sereno e tranquilo representa eu, quando as minhas emoções, ou você, quando as suas emoções estiverem calmas e tranquilas. E aí você está lá na beira do lago, pega uma pedrinha, joga uma pedrinha na água. O que vai acontecer? Aquela água vai fazer aqueles círculos concêntricos em reação à pedrinha que você jogou. Aí eu pergunto para você, como é que você faz para serenar aquela água novamente? Não tem como passar a régua. E assim é com as nossas emoções. Uma vez provocada uma emoção, ela vai alcançar o seu ciclo, ela vai viver o seu ciclo. E nós provocamos emoções pelo que nós pensamos e pelo que nós nos relacionamos. Então, nós estamos o tempo todo provocando emoções em nós. Então, se a gente quer serenar, a gente precisa esperar aquele efeito daquela palavra maldita, palavra mal ouvida, aquela situação mal vivida e, principalmente, parar de jogar pedra. Ou seja, não se expor mais àquela palavra maldita ou àquela situação mal vivida, até que você serene, né? Então, esse é o caminho do autoconhecimento, que começa principalmente pelo conhecimento das nossas emoções, pelo que nós estamos sentindo em todos os momentos. Muito bem. Eclipse.
Quando a Terra passa na frente dessa lua cheia, que está ativando as nossas emoções, e de repente a Terra vem e, plum, né, interrompe esse ciclo de fervilhar, de fervilhamento das nossas emoções. E aí fica escuro e a gente pode então sentir coisas que a gente antes não estava se dando conta que estava sentindo porque a água estava fervilhando. Então, de repente, dá aquela acalmada e você naturalmente, né, sente aqueles monstrinhos, percebe aqueles monstrinhos que estavam aí efervescendo, mas que perderam aí o empuxo da lua e ficou, sabe, aquele flagrante. Então, é aquele flagrante emocional que nós tivemos oportunidade de viver nesse eclipse de ontem, mas que teremos aí os efeitos desse eclipse perdurando por mais 6 meses. Então, durante esses 6 meses, nós temos aí uma grande oportunidade de observar com mais chance de perceber emoções que nos atravessam, que estão em nós, né? E que surgem geralmente nas situações em que a gente não gosta, porque o que nos interessa são as emoções que estão obstaculizando a nossa felicidade, a nossa alegria de viver. Então, esse eclipse é isso. Aonde ele acontece? Ele acontece com o Sol em Escorpião, e Escorpião é o signo de água, é o segundo signo de água, portanto, de águas profundas. Escorpião adora, né, quando sofre alguma coisa, deixar essa coisa ir lá para o fundo do poço e remoer, 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 que quando a reação emocional do escorpiano volta, parece vingança, mas não é vingança, é porque ele realmente levou muito tempo para depurar aquelas emoções. Então, o Sol está trazendo, está iluminando esse fundo de poço emocional em nós. A lua cheia puxando essas emoções lá do fundo. E aí a terra entra, solta a corda e fica lá os monstrinhos todos aparecendo. E escorpião tem muito a ver com as nossas questões de poder, né? Então, por exemplo, na medida em que o canal foi eclipsado, né, eu me questionei que tipo de poder eu desejo com o canal, que tipo de poder o canal me dá, que tipo de relacionamento é esse, qual é a emoção que está por trás desse compromisso que eu me autoimpus de estar conduzindo meditações em cada mudança de fase de lua desde o isolamento. Então, isso entrou, assim, quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Caramba, aconteceu justamente, né? No eclipse, a falta de luz num dia, os compromissos no outro e a ausência da condução da meditação, coisa que não falhava desde março, maio de 2020, para ser mais exata. Então, a gente reflete, a gente observa, a gente não foge da pergunta, da questão e se autoanalisa. É um estudo. Hoje, por exemplo, nesse dia de lua solar, que é um dia de purificação para que a gente alcance o fluxo das emoções, olha que dia maravilhoso para ser um dia depois desse eclipse lunar, né? Eu fiz um autoestudo. Então, é como eu digo, se você tem hoje casa, comida, roupa lavada, por favor, estude-se, observe-se, né? E comece a trazer o contexto do coletivo para a sua vida, porque esse é o convite que nós estamos sendo chamados a aceitar nessa transição planetária. Cada vez mais nós vamos ganhando consciência da vida da humanidade, do coletivo. E o ideal é que a gente realmente se perceba como uma só humanidade que vive sobre este planeta Terra, que é a nossa casa. Para que num passo seguinte, porém muito próximo, a gente possa entender o papel do planeta Terra nesse sistema solar, nesta galáxia, que não é tão esotérico assim. Nós estamos caminhando para ganhar esse nível de consciência, né? É um processo de amadurecimento. Como eu digo, a gente está vivendo, a humanidade está vivendo o debut,
né? A festa de 15 anos, está saindo da adolescência para entrar na maturidade. Então, esse quadro que nós estamos vendo hoje, né, de guerras entre seres humanos, hoje a gente já começa a ficar mais fácil para a gente, por exemplo, perceber que um ucraniano, um russo, um israelense e um palestino são pessoas que não podem ter o seu destino traçado, levado à morte, simplesmente porque estão ocupando um determinado lugar do planeta. Pois o planeta é um planeta, né? Então, esse tipo de consciência começa a ficar mais próximo, mais palatável, mais claro para nós. E nesse momento em que a gente vai começando a ter essa clareza, vem cá, somos uma só humanidade, como assim? Não existe justificativa real, de coração, humana, que justifique você sair jogando bomba, destruindo casas, matando pessoas. De nenhum dos lados, sabe? Então, se você começa a exercer a consciência de que não tem lado bom nessa história de guerra, a gente já está começando a entender, a ganhar a consciência do coletivo, que está na hora da gente realmente entender que somos um não porque somos todos iguais, mas que somos uma humanidade com toda a sua diversidade e direito à sua diversidade no planeta Terra. Assim como a gente tem uma diversidade gigantesca de vegetais, de animais, de organismos vivos, né? Por que que o humano seria diferente? Então, essa consciência da humanidade também nos ajuda a entender o nosso papelzinho pessoal, que é onde me interessa aqui o trabalho no canal. Eu, como professora, psicóloga, taróloga, esotérica e frequentadora de vários grupos de grupos de trabalho, grupos espiritualistas, grupos religiosos, grupos de terapias, grupos de canto, de dança, grupos sociais. Quando o bicho pega, pega porque tem alguém mal resolvido ali, porque tem alguma disputa de poder, começa a se disputar poder, começa uma competitividade. E aí perde-se a noção de que somos um, né? Que a tábua é redonda e que depende de todos sentados à mesa para que a harmonia se estabeleça. Ninguém compõe um acorde harmônico com uma nota só. Então, não existe um mais certo, um mais sonoro, uma. Existe um acorde. Para acontecer a harmonia, é preciso de um acorde melódico, né? E assim também é o nosso planeta. Ouvi há pouco tempo agora de um colega, excelente, excelente professor da lei do tempo, ouvi dele agora que assim também a Terra e todos os outros planetas das órbitas do sistema solar, eles são como cordas de um acorde. Cada órbita tem um tom e todas as órbitas de todos os planetas do sistema solar formam um lindo acorde. O livro que eu me guio para fazer a leitura, para guiar as meditações nas luas cheias, o nome dele é Sinfonia do Zodíaco. Olha que lindo. Entende? Então, é uma grande melodia a qual estamos expostos. Então, com o Sol em Escorpião, são essas emoções profundas e que regem a nossa sensação de poder. Enquanto nós não desenvolvermos o poder sobre nós mesmos, e isso está muito claro na carta do imperador do tarô, que é aquele senhor sentado num trono, no tarô mitológico ele segura o planeta Terra numa mão e os raios numa outra mão, porque ele está representando Zeus, o deus do Olimpo, né? E o trono representa o quê? Representa o que a gente sente, pensa, quer e faz. Então, enquanto nós não exercitarmos o poder sobre nós mesmos, nós vamos ficar desejando poder sobre o outro, né? Então, você vê, quando a gente vê as grandes nações dizendo, não, porque eu sou todo poderoso aqui, eu é que vou dizer quem é que tem direito disso, quem é que tem direito daquilo, é uma demonstração
É uma demonstração gigantesca de falta de poder. Porque se você tivesse realmente poder sobre você, você não precisaria exercer o poder sobre ninguém. Entende? Então, essa é uma tarefa que aqui, volto a dizer, no canal a gente se ocupa para resolver cada tijolinho dessa história, cada humanozinho dessa humanidade. Porque, como eu sempre digo, um ser humano feliz não faz mal a ninguém. Então, se a gente resolver, né, se a gente ganhar poder sobre o que a gente pensa, sente, quer e faz, a gente serena essa água. Porque o meu querer não vai se chocar com o meu desejar. O meu querer vai começar a se alinhar com o meu desejar. Se o meu querer se alinhar com o meu desejar, eu vou criar pensamentos que vão expressar o meu desejar na vida. E ao expressar o meu desejar na vida, a vida vai devolver para mim com oportunidades ressonantes com aquilo que eu verdadeiramente desejo e quero. Então as minhas águas serenam, a minha mente fica clara e as minhas ações ganham brilho porque são ações elegantes, como o selo da estrela, né, representa, que foi o selo em que ocorreu o eclipse. O eclipse ocorreu no selo da estrela solar. Olha que coisa linda! A estrela solar, elegância, né? Elegância para que você possa brilhar. E o que que é elegância? É você ser coerente, coerente com você mesmo, que as suas ações sejam coerentes com o que você pensa, sente, quer e faz. Aí você passa por um eclipse e o eclipse puxa seu tapete para você cair sentada e olhar. Você está sendo elegante? Você está sendo coerente com o que você pensa, sente, quer e faz? E no meu caso, mais contundente ainda, você está sendo coerente com o que você fala, né? Com o que você aprende e canaliza para as pessoas em termos de ensinamento para o autoconhecimento? Então eu tô. Então hoje foi um dia de autoestudo. Hoje foi um dia de autoestudo. Eu tenho lá os meus oráculos, né? Eu uso aí meu tarô, eu uso vários baralhos, eu jogo o I Ching, enfim. Eu olho o meu Kim, eu estudo a onda encantada que eu tô, eu olho geral, porque são bússolas que hoje nós temos, e você que está aqui tem também, para nos orientar, para nos dar referências, né? Então, essa reflexão está começando a, né, a acionar algo que eu me neguei até hoje, né? Tipo assim, eu fico aqui querendo ensinar para você ler o tarô, querendo ensinar você a ler isso, querendo ensinar, e aos pouquinhos eu tenho percebido que o canal tem se transformado num boletim de informativo, né? Mas essa informação você pode usar ou não usar. Eu até dei a ideia do diário, né? Faça um diário para você ter a referência das orientações que eu traduzo, que eu interpreto para você. Traduzir é demais, porque existem tantas traduções quantas pessoas sobre a face da Terra, mas que eu interpreto. Né? Use as minhas interpretações, mas tenha a sua referência. Faça o seu diário, escreva o que você viveu e o que você sentiu, né, durante aquele período daquela onda encantada, que é um processo de autoconhecimento, é um processo terapêutico de autoconhecimento, desde que você pare, né, se olhe e estude. Porque se você achar uma centelhinha de luz que mostra para você, opa, aqui existe uma incoerência, nossa, isso já vai te dar pano para manga. Você já vai ficar aí os próximos 6 meses trabalhando nessa centelhinha de luz que apareceu aí, que é o meu caso, né? Eu estou aqui estudando essa centelhinha de luz que apareceu com o fato da condução da meditação nesse eclipse ter sido eclipsada, não aconteceu, né? Então, esse eclipse acontece com o Sol em Escorpião e com a Lua em Touro. E Touro, em termos de eclipse, né, em termos de o que a gente poderia entender como o lado mais pegajoso, mais negativo do Touro, são os apegos. Então, quando, né, a Terra passa na frente da luz do Sol, que está lá em Escorpião, iluminando as nossas emoções desejosas de poder, aparece e, né, solta aquela energia lá em Touro, que são o nosso desejo de ter,
né? As posses, os bens materiais. Touro é aquela pessoa, é aquele signo que aciona em nós a sensibilidade pela boa comida, pelo bom perfume, pela elegância, pelo bom lugar, por tudo aquilo que é belo, por tudo aquilo que é prazeroso para o nosso corpo. E, inclusive, em termos de apego, né? Te gosta, porque tudo que a gente gosta gera apego. Se a gente não tiver atenção para perceber que tudo tem um ciclo. Essa é a grande vantagem de seguir a lei do tempo. A gente vive intensamente, a gente tem uma referência, uma orientação fantástica para viver determinados ciclos de 13 dias, que são as ondas encantadas, prestando atenção naquilo que a onda encantada está acionando a gente. Depois termina o ciclo, começa outro. Então, touro, como trata de tudo aquilo que a gente gosta, dos prazeres do corpo, ele também traz os apegos, se a gente não prestar atenção. E aí, com esse sol vindo de lá, falando de poder, touro, então, revela as emoções em nós que estão mais ligadas a esse desejo de poder que vem de fora, né? Da gente querer dominar o que está lá fora, ou querer perpetuar algo que já cumpriu o seu ciclo. Olha eu refletindo aqui, né? A condução a surgimento desse canal foi através de um ato espontâneo de condução de meditação em 2020, né? Olha quanta coisa que eu tenho para refletir, refletir sem medo de resultados, refletir, meditar, entregar-se a essa reflexão. Porque se a gente ficar com medo, é o apego. Não, não, não fala mal do canal, não mexe nisso, não. Aí você interrompe uma meditação, né, uma reflexão, um processo de autoconhecimento importantíssimo para você desenvolver o seu verdadeiro poder. Então, esse eclipse acontece nesse eixo, né, com o Sol em Escorpião e a Lua em Touro. Só que essa Lua também está vivendo a lunação de Libra. Então, esse eixo, com o Sol em Escorpião, iluminando as nossas emoções desejosas de poder, com a Lua em Touro, cheia de luz em cima dos nossos apegos, durante uma alunação de Libra, que fala de nossos relacionamentos. E aí eu queria destacar aqui que os nossos relacionamentos, todas as relações, desde a relação com filho, marido, periquito, papagaio, vizinho, trabalho, corpo, tem a mesma qualidade da relação que você tem com você mesma, com você mesmo. Sim, você é duplo. Nós somos indivíduos, nós somos indivisíveis dualidades. Por quê? Porque nós, para vivermos essa experiência na matéria, era impossível encarnar com toda a nossa luz. Então, apenas uma parte, uma centelha divina, uma centelhinha de nossa consciência, né, que é uma nuvem, digamos que a informação sobre nós, desde os nossos antepassados e ancestrais, está na nuvem. Está na nuvem. E aí baixa, né? A gente nasce dando um download de uma centelha individualizada para viver essa encarnação aqui na Terra. Então, parte de nós está encarnada e outra parte não. No entanto, nós nos relacionamos. Como? Através das nossas vontades. A nossa vontade é da ordem dessa centelhazinha divina que tem como memória maior, história maior, essa história da mônada que está na nuvem, né? Então, esse pedacinho encarna, mas esse pedacinho, então, quando encarna, recebe esse corpo, uma família, um bairro, uma cidade, uma nacionalidade, uma história, uma vida social, e desenvolve, então, a personalidade. A personalidade é uma entidade que se relaciona com essa centelha divina, que pulsa só. Pulsa vontades, sabe? E a diferença entre vontade da centelha divina e da personalidade, eu já falei. A gente tem vontade de parar de fumar e a gente tem desejo de fumar. Então, o desejo, ele tem a ver com o apego pelo prazer. Porque todas as drogas são prazerosas. Se elas não fossem prazerosas, a gente não se apegava.
Tem prazer. Se for amargo na boca, é prazeroso na cabeça e por aí vai. Então, a gente tem esses apegos. Esses apegos é que impedem da gente dar ouvidos à nossa vontade, que é da ordem da centelha divina, que é da ordem desta alma que, para ganhar a expressão aqui e se autorrealizar, é preciso que essa personalidade dê poder para essa alma. Então, essa alunação acontecendo em Libra, ela está justamente mostrando que nessa polaridade entre Sol e Escorpião, iluminando as nossas emoções desejosas de poder, e Lua em Touro, iluminando os nossos apegos, podem ser um grande manancial de informação, informação emocional, sobre aonde está o nosso verdadeiro poder. Sobre como eu me relaciono com as minhas vontades pessoais e os meus desejos que estão sempre buscando serem realizados pelo mundo externo. O desejo usa o mundo externo, a vontade precisa dessa personalidade, né? É algo que se resolve em casa, né? Roupa suja se lava em casa. Então a gente está aí diante das nossas emoções, né? Nossas roupinhas sujas, e seria muito bom se a gente parasse agora, né? Com essas informações que esse eclipse está trazendo para a gente em termos de emoção, e a gente revisitasse os nossos apegos, que a gente revisitasse o porquê que estamos fazendo tal coisa, mantendo tal relacionamento, sustentando tal trabalho e por aí vai, né? Para que a gente realmente ganhe elegância. Elegância no sentido de coerência. Até porque essa coerência ela vai ser muito útil, né, para nós mesmos, para que a gente realmente comece a sair do planeta de expiação e prova, e quando eu digo isso é para a gente realmente parar de sofrer e conquistar a nossa felicidade nos próximos meses e principalmente ano, né? A gente tem aí em 2026 um fechamento de ciclo, de um grande ciclo de passagem entre uma era passada, é o miolinho, né? O miolinho de transformação, eu poderia até dizer o miolinho transformatório da era de peixes para a era de aquários, ele vai até 2026. Então, a gente tem aqui 2024, no auge de crises, né? 2024, toda essa crise que a gente está vendo acontecer na humanidade está acontecendo dentro de nós, né? No nível de acordo com como cada um tem a sua consciência de si mesmo desenvolvida. Quando a gente tem pouca consciência de si, a gente fica querendo que a crise se resolva lá fora, que é para a gente poder achar que a crise está se resolvendo aqui dentro. Quando a gente tem muita consciência de si, a gente observa a crise lá fora e corre para dentro da gente para poder resolver essa crise aqui dentro. Porque a gente sabe que a gente muda de planeta mudando a nossa mente, mudando a nossa percepção da realidade. E a mudança de percepção da realidade depende dessa personalidade que é desejosa de poder externo e apegada aos prazeres da vida, largar um pouco o osso do mundo externo e tomar conta dessa centelha divina que sabe o que a gente precisa para ser feliz, que é essa voz interna. E essa voz interna, para fechar a leitura desse eclipse lunar que a gente viveu agora, essa voz interna ela é comparável às princesas dos contos de fada, né? Eu adoro essa analogia porque ela é perfeita. As princesas do contos de fada são aquela mulher que vai fazer o príncipe feliz. No entanto, essa princesa ela está sempre isolada, incomunicável em algum lugar. Ou ela picou o dedo na roca, ou ela mordeu a maçã, ou ela está trancada no borralho da casa. Ela está sempre ali, incomunicável, né? E presa para uma madrasta, para uma bruxa malvada, para a torre de um castelo, né? E quem precisa desejar a princesa e enfrentar todos os perigos das florestas, dos dragões, das bruxas malvadas, é o príncipe. E o príncipe, nessa analogia, é a nossa personalidade.
Então, a nossa personalidade precisa ter a coragem de enfrentar a floresta dos medos, a bruxa dos apegos, né? E dar provas de coragem e de verdadeira vontade de ir resgatar a sua princesa, de ir resgatar a nossa alma, o propósito que está na nossa centelha divina, que vai estar lá dormindo. Aí o príncipe, quando chega lá, beija a princesa e aí eles são felizes para sempre. Então, essa é a proposta. A gente pode ser feliz para sempre, sim. Sim, esse é o pensamento encantado, o pensamento mágico, que foi roubado de nós quando nós éramos crianças, por essa vida adulta, que começa a dizer que fadas, duendes, é tudo mentira, que Papai Noel não existe, nananana, e vai tirando de nós esse encantamento pela vida. E a gente vai ficando rude, a gente vai ficando denso, a gente vai ficando pesado, acreditando só na realidade aqui fora. A ponto de, se você perguntar qual é o teu sonho, você só sonha aquilo que cabe no teu bolso. E aí é o dinheiro que está mandando em você e não você mandando no dinheiro. Percebe? Então, é assim, né? Vamos nós, como os bons príncipes, né, termos a coragem de encarar nossos apegos, de ir fundo na análise do desejo de poder que eu ainda quero ter sobre o mundo aí fora, sobre a pessoa, sobre o trabalho, sobre tudo, né? E olhar com cuidado e recolher essas garras, recolher as unhas, começar a se olhar com cuidado e descobrir o que é que realmente dá poder a você. E o que dá poder a você é a alegria, a felicidade de viver e de ser quem você é. E para isso, esse príncipe, essa personalidade, precisa enfrentar seus conteúdos internos que estão ainda te bloqueando a ouvir a sua voz interna, a voz de sua alma. Aí, se você beijar a princesa, seremos felizes para sempre, sim. E não é fácil, são constatações que às vezes são muito difíceis, né? E na medida em que a gente vai trilhando esse caminho do autoconhecimento e vai vendo que coisas óbvias que estavam escancaradas na sua frente, você não via, né? Você passa a ver, você fala, gente, como é que eu deixei passar isso? Aí, ao longo do tempo, conforme novas surpresas forem aparecendo, você vai ficando mais, sabe, mais flexível. Ah, mais um portal que vai se abrir. Porque cada crença, né, cada nó desses que você não via, que você desata, você sabe quantos caminhos se abrem na sua frente. Então, eu desejo a você caminhos abertos, muita coragem para olhar os seus apegos, seus conteúdos internos e uma liberdade para você ser quem você é. Tá bem? Então, era esse o recado para nossa conversa sobre o eclipse hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você chegou aqui, peço para você deixar o seu like, peço para você compartilhar essa leitura, né? Esse canal tem esse serviço, ajudar com referências que eu trago através do meu conhecimento, as pessoas a trilharem o seu caminho para o autoconhecimento. Tá bem? Então, deixa seu like, compartilha. Muita gratidão, eu espero te encontrar no próximo vídeo. Namastê, muita gratidão. E estou preparando aqui a vinheta de fechamento em Lakesh. Eu sou um outro você, com muito amor.